Fala, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Nesse momento que eu tô gravando tá de dia, de manhã cedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende da hora que você vai estar me assistindo, né? Hoje nós vamos falar nesse vídeo de propósito. Propósito, Paulo, sim, propósito. Né? Todos nós temos um propósito nessa terra. Deus tem um propósito para cada um de seus filhos, né? E comigo e com você não seria diferente, né? Então, a, a verdade, o sentido da mensagem é te mostrar que quando você descobre o teu propósito, ou seja, quando você descobre o que Deus quer para você, né? Você você fica num estado de que você fica sem acreditar que tudo está fluindo, né? Porque antes de descobrir, você fez tantas coisas, mas tantas coisas que não deram certo, que você chegou a se perguntar: meu Deus, o que tu queres para mim, Senhor? Pois nada do que eu tenho feito eu tenho conseguido lograr êxito, né? Então, quando você descobre o teu propósito, quando você se alinha com o querer de Deus, com a vontade de Deus, né, as coisas acontecem de uma maneira no qual você não consegue entender, de uma maneira no qual você não reconhece, assim, não consegue acreditar na verdade, né? Porque você vai perceber que é de Deus, porque não tem outra explicação, não tem. É quando você alinha as tuas ações com o querer, com a vontade de Deus, você descobre o teu propósito e você deslancha, literalmente as coisas acontecem de uma maneira espetacular, né? Então, vamos dar um exemplo de quando é com a autoridade de Deus, com o querer de Deus, quando está alinhado com a vontade de Deus, como as coisas fluem. Veja comigo, ó. Aqui em João, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 6, né? A gente vai ver aqui que é semelhante, é a mesma coisa praticamente, só a atividade que é diferente, né? Quando a gente tenta fazer as coisas sem Deus, o resultado é geralmente não é bom, né? Quando a gente quer fazer pelos nossos próprios métodos, conhecimentos, sem consagrar a Deus ou sem pedir a Deus a confirmação daquilo, sem pedir a Deus que nos ajude naquele sentido, naquela direção, naquela ação, naquele propósito, naquela missão, né? E sem realmente descobrir se aquele é o teu propósito, se aquilo é o que Deus quer para você. Aqui veremos, né, um exemplo do que eu estou falando, tá? Veja bem, João, capítulo 21, versículo do 4 ao 6. Ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram quem era. Versículo 5. Jesus perguntou: rapazes, já pescastes alguma coisa? Responderam-lhe: nada. Versículo 6. Ele lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-no e não podiam mais arrastá-la, tal era a quantidade de peixes. Eles estavam pescando desde cedo. Eles estavam pescando com todo o empenho que faziam todos os dias. E não pescaram nada. Até que Jesus apareceu na praia e disse a eles: lançai a rede à direita da barca e achareis.
E eles assim o fizeram, e não conseguiam, encontraram dificuldade para puxar a rede de volta para a barca de tanto peixe que tinha. Tanto peixe que tinha, né? Então, com uma direção de Jesus, com uma palavra de Jesus, eles encheram o barco de tanto peixe. Coisas que estavam desde cedo pescando com as mesmas ações, empenho e atitudes e não pegaram nada. Mas Jesus, com uma palavra lançada para eles, e eles obedeceram. Não conseguiam quase puxar a rede de tanto peixe que conseguiram pegar, né? A rede era a mesma, o rio era o mesmo, o barco era o mesmo. Mas a direção foi dada por Jesus. Então, sem a direção de Jesus, a rede estava vazia. Trabalho frustrado. Mas com uma palavra de Jesus, o trabalho teve fruto. Porque foi direcionada por Jesus. Então, com o direcionamento de Deus, o trabalho prosperou. Porque Deus assim confirmou, Jesus assim confirmou. Lançai a rede novamente, do lado direito, e achareis peixes. E assim foi. Né? Então, a gente no nosso dia a dia, nós fazemos tantas coisas, tantas atividades, ações, sem consultar a Deus. Sem pedir a Jesus uma direção. Ei, peça a Jesus direção pelos seus passos, do que você deve ou não deve fazer. Pede a Ele direção. Meu Deus, eu devo fazer isso? Me ajuda, me direcione, Pai. Fazei-me prosperar em meu caminho e coloque em acordo, em direção. Coloque-me em concordância com o propósito que tens para mim, Jesus. Eu quero cumprir o meu propósito divino. Me ajuda, Pai. Me direciona. Me coloque no caminho do teu querer, no centro da tua vontade. Peça, se prepare, porque Ele assim o fará. Né? Então, esse exemplo, olha o que Jesus já queria para eles. Né? Jesus já sabia qual era o propósito que Ele tinha para esses discípulos. Né? Porque aqui eles estavam pescando peixes mesmo, peixes, matéria mesmo, o peixe em si. Mas Jesus os recrutou para serem pescadores mesmo, só que de almas. Então Jesus já ia utilizar deles aquela atividade. E eles eram pescadores e já estavam na verdade eles pescavam peixes, né? Então Jesus falou para eles, lá em Mateus 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles já estavam, na verdade, exercendo uma atividade que era parecido com o chamado que Jesus já tinha para eles, né? Só que eles pescavam peixes, realmente pescadores normais, profissão, pescaria, né? E Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, pescadores de almas, convertendo almas para Cristo, para Deus, né? E o direcionamento de Jesus para eles, né, os fizeram prosperar na conversão de almas. Porque eles aprenderam com Jesus, buscaram conhecimento com Jesus, seguiram a Jesus, largaram tudo e seguiram a Jesus. Né? Eles já tinham, foi anunciado a eles, foi feito um chamado a eles para o propósito que Jesus já tinha para eles. E eles aceitaram e foram. Então, nesses exemplos, né, em João 21, do 4 ao 6, mostra que quando há o direcionamento de Deus, de Jesus, prosperamos, porque Deus confirmou, Ele direcionou, Ele confirmou, né? Assim como foi com os discípulos,
que estavam pescando, não conseguiram nada e Jesus mandou eles jogarem novamente a rede no lado direito do rio. O rio que era o mesmo, o barco que era o mesmo, a rede que era a mesma, as pessoas eram as mesmas, com exceção de Jesus, que chegou à praia e ordenou, liberou a palavra para eles: lançai novamente a rede à direita da barca e achareis peixe. Acharam, não conseguiram, mas com dificuldade puxar a rede para dentro da barca de tanto peixe que tinha. Direcionamento de Jesus. Então peça a Deus direção, peça a Jesus que direcione seus passos e que confirme em teu caminho o propósito dele para você, e você irá realmente prosperar em seu propósito divino, né? E logo em sequência, né, eles se tornaram pescadores de homens, pescadores de almas, convertendo almas para Jesus. Ou seja, seguiram ali o propósito divino na vida deles, né? Que Jesus trouxe para eles, que Jesus os chamou para essa missão, para esse propósito divino, né? Então, estão aí, marcados na história. Então, vamos nos inspirar nessa reflexão e, a partir de hoje, para todas as suas ações, para as suas decisões, todas as direções que você terá que tomar daqui para frente, peça a Jesus que confirme em sua vida, que confirme em seu coração. Peça a Jesus que guie os teus passos, que direcione os teus passos e que inspire as suas ações, né? Que Deus confirme em teu coração o que você deve fazer. Peça a Deus, peça a Jesus Cristo que revele a você o propósito que Ele tem para a sua vida, para que você assim descubra o teu propósito divino, para que você exerça assim o teu propósito nesta terra. Opa, a caneta quase caiu. Tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, vamos encerrar aqui a leitura e reflexão de hoje, e que a partir de hoje você busque direcionamento com Deus, que você busque em Deus a confirmação do teu caminho, das tuas ações, e que Ele direcione. Peça a Jesus que Ele direcione seus passos, que Ele inspire as suas ações, que Ele te mostre o caminho. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço e até a próxima mensagem.